Hoje, o mundo é considerado por muitos estudiosos a partir de dois acrósticos básicos, né? O militarismo americano cunhou um acróstico nominado de VUCA, Uhum, VUCA, V-U-C-C-A, VUCA, isso. que tem o sentido de volátil. Nós vivemos num mundo muito volátil, as coisas são muito fluídas, muita Uhum, mudança. É um mundo incerto, o de uncertain, incerto em inglês, né? Um mundo de muita incerteza. Nada mais certo do que incerteza. sim. É um mundo muito complexo, sede complexo. A complexidade faz parte do mundo, da vida, da realidade, né? Nós vamos até falar um pouquinho sobre a complexidade. E o mundo é, por último, ambíguo. As coisas não são muito nítidas, não são muito claras. Há uma ambiguidade quando nós olhamos para a realidade mundial. Esse termo vem sendo cunhado e respeitado, e ainda é muito respeitado, como um tempo marcadamente volátil, confuso, incerto, com muita complexidade à nossa volta. Aliás, a complexidade é a palavra-chave para entendermos o nosso mundo. Isso. O mundo não é simples, como pensavam os físicos, né, do século XIX, século XX, Laplace, por exemplo. O mundo é absolutamente complexo. Mas não apenas o mundo, tudo que envolve o humano é muito complexo. Então, essa expressão faz muito sentido. Senão você veja, a vida amorosa é muito complexa. Você veja, Opa. queremos amar, queremos estar juntos, queremos ser felizes, queremos dialogar, mas parece que à medida que dialogamos, nos sentimos mais afastados, queremos expressar afeto, mas acabamos odiando, porque é uma complexidade na vida amorosa. Há uma complexidade na própria teia familiar. Se não veja, olha como a relação mãe e filha é complexa. A menina não sabe se ama ou se odeia a sua própria filha. Ou ama e odeia ao mesmo tempo, porque é uma relação muito ambígua. A menina Sim. culpa a mãe de absolutamente tudo, né? Segundo casamento é complexo, criar filhos é complexo. Eu digo o seguinte, aliás, fiz uma camisa, né? Estou publicando essa camisa, estou publicando várias camisas que têm sentidos ideológicos não partidários. Uhum. Ideológico a nível de cosmovisão, de compreensão do mundo, da vida, da realidade. Quando o assunto é gente, não simplifica. Isso. Complexifique. Quando o assunto é gente, não simplifique, complexifique. Por isso que o mundo é, sim, complexo. O tempo é complexo, mas as relações são complexas. Tudo que envolve o humano, seja uma família, um casamento, um namoro, um noivado, né, seja um plano político, um plano econômico, um plano de marketing, nós estamos falando de fenômenos absolutamente complexos e absolutamente incertos. Na complexidade, nada mais certo do que a incerteza. Então, vamos lá. Se o mundo é complexo, eu preciso entender, então, de que maneira eu vou viver neste mundo complexo. Porque se nós não formos felizes no amor, nós teremos poucas chances de dar sentido à nossa vida e ser felizes no amor. Uhum. Se nós não formos felizes com aquele que queremos nutrir e viver os melhores dos nossos dias, que são os nossos familiares, dificilmente nós vamos ter uma vida autorrealizada. Se não formos felizes no trabalho, né, com as amizades, nós temos poucas chances de ter uma vida de sucesso, de uma vida de autorrealização, de uma vida que vale a pena viver. Em síntese, a gente precisa, então, aprender a viver dentro deste mundo que é VUCA. Uhum. Por isso é que as novas relações no amor, né, as novas relações na família, as novas relações no trabalho, as novas interações não podem ser respondidas com os mesmos paradigmas, com as mesmas formas de pensar e atuar no mundo. Sim, e é interessante porque o que você está falando é... A gente vê, a gente olha para o lado de fora a quantidade de coisa que está mudando, mas as pessoas, acho que, não sei se por isso que eu queria até te perguntar um pouco, se é por preguiça ou é a própria mente que trabalha isso de uma forma para se defender, ela foge um pouco dessa complexidade, ela busca, ela quer simplificar. Mais fácil. Mas sempre foi assim, mas por que está mudando? Sim. E é o tempo todo olhando para fora e as pessoas estão olhando um pouco para dentro, né? Sim.
o assunto, desde que eu conheci com você também a complexidade, é apaixonante, né? Muito. É difícil você olhar as coisas da mesma ótica. Forma. A pergunta, então, seria por que as pessoas agem assim? Por que as pessoas agem ou fogem de trabalhar, de aceitar? Porque quando coloca a complexidade, parece um problema. Mas, na verdade, olha, ouvindo você está falando, olha que legal, você pode ter tudo melhor, né? Tudo melhor. Olha lá, essa pergunta sua é muito pertinente e ela é complexa. O que é complexo? Vamos primeiro entender a palavra, o sentido etimológico de complexo. Conjunto, plexo, tecido. O fenômeno humano, fenômenos sociais, são tecidos por uma multiplicidade de fatores, não é um fator só. Então, o que entra em cena num casamento? A multiplicidade de fatores, a história dele, a história dela, se ele tem ou se ela tem algum problema de natureza emocional, psíquica, né? Como ele é no mundo, como ele foi criado, existe uma multiplicidade de variáveis. Então, vamos lá. Primeiro, por que as pessoas vão mais pelo caminho do simplismo? Isso tem a ver com uma multiplicidade de fatores. Primeiro, pela própria cosmovisão, o mundo que nós fomos criados. Nós fomos educados numa cultura, em um tempo em que o mundo era visto pela perspectiva linear, causa e efeito. Então é muito comum as pessoas falarem assim, para toda causa tem um efeito, para toda causa tem um efeito. Isso é o simplismo. Isso não é real no fenômeno humano. Isso é real para fenômenos mecânicos. Verdade. Né? No meu carro, meu iPhone. Cara, mas quando é fenômeno humano, uma causa pode ter vários efeitos. E efeitos podem ser causas. Tá claro? Então é uma complexidade. Então, primeiro, a própria maneira como o mundo foi visto e percebido a partir da linearidade. Primeira coisa. Nascemos numa cultura que nos precede, que nos explica que toda causa tem um efeito e que as coisas são simples. Quando, na realidade, não são simples. Há um marco na história, em bio, que mostrou, né, que o mesmo elemento é, ao mesmo tempo, onda e, ao mesmo tempo, é partícula. Sim. Não é partícula ou é onda e partícula. Daí o título do livro, Dentro e Fora da Caixa. A realidade não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Né? Essa ideia binária de exclusão é a simplicidade. Então, essa é uma das razões. Primeiro, como a cosmovisão era entendida e compreendida, até o princípio da complexidade. Tá? Essa é uma questão. Existem as questões biológicas. O nosso cérebro, né, ele poupa energia, ele vai pelo caminho mais simples, de modo frequente, que é o pensamento serial, linear. Então, a gente vai pelo caminho mais fácil. Terceiro, nós evitamos a dor. Aí nós entramos em Freud, na psicanálise. Nós evitamos a dor e buscamos o prazer. É o princípio do prazer. Então, tudo aquilo que dá trabalho, tudo aquilo que pode produzir dor, olhar para si pode ser um fator angustiante, à medida que eu posso estar olhando para as minhas feridas, para as minhas dores, para os meus recalcamentos, para as minhas ausências paternas, para a violência, para a agressão verbal da mamãe, do papai, né, para o papai que traiu a mamãe e que foi embora. Então, todas essas questões, obviamente, que nós buscamos evitar.